Paz de Deus com todos e que Deus abençoe. Eu vou dar a minha opinião sobre a pregação desse irmão que me mandaram. E até o final desse vídeo, desse áudio, vocês vão ver o que ele disse e o meu comentário também está lá. Então vamos para o vídeo. Todo aquele que ama e comete a mentira ficarão de fora. Agora, mentira é aquela que a pessoa mente trapaçando, enganando, subornando, passando o direito do outro, tirando o lucro, tirando o direito da viúva, tirando o direito do pobre. Cuidado com a mentira intencional. Cuidado com a mentira intencional, senão você vai ficar do lado de fora. E o pregador é o primeiro que tem que colocar em prática o que está pregando. Tira o direito do pobre, tira o direito da viúva. Não usa, agora é eu dizendo, não usa corretamente o dinheiro da obra da piedade que é cooperado lá na igreja, que é a coleta mais cooperada lá, é a coleta da obra da piedade, para atender o órfão, a viúva e o pobre, e não são atendidos. Mas eu não vou nem esticar essa análise aqui, essa crítica. Eu sei que quem está ouvindo isso aqui, nem todos obviamente, mas aqueles que já se livraram do CCB, Controle Cerebral Brasileiro, e outros que já estão começando a pensar no assunto, que aos poucos estão entendendo, estão começando a notar realmente as irregularidades, sabe muito bem que não é bem assim que funciona. Então ele mesmo está dizendo o que vai acontecer com os tais que fizerem isso. Naquele dia ficarão do lado de fora. Ainda bem que você sabe, irmão, ainda bem que você sabe que esses mentirosos ficarão do lado de fora. E o bom de tudo isso é que ainda dá para mudar. Dá para se arrepender, dá para voltar atrás, dá para começar a fazer corretamente, como Deus quer que vocês fazem. Ame a Deus de todo o teu coração. E aqui ainda no fim fala, e ao teu próximo, fala, e ao teu próximo como a ti mesmo. Veja que esta frase, ao teu próximo como a ti mesmo, é do Velho Testamento. Mas Cristo, quando foi para ser entregue e chamou os seus discípulos, disse, amai-vos, no lugar desse verso, ele diz, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque amar ao seu próximo como a si mesmo, que era do Velho Testamento, foi praticamente abolido por Cristo nessa fase. Isso não é verdade. Jesus não aboliu nada disso. Para provar logo isso, é só ler aqui em São Mateus, capítulo 5, verso 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. O que é abrogar? Cancelar, derrubar, abolir. Então ele não veio fazer isso, mas ele veio cumprir. E pegando uma carona aqui, já vou ler aqui também o 19. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, olha aí, ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então já fica aí a dica, né, sobre ensinar, né, a Bíblia, as Escrituras. Eu nem pensei em falar isso hoje, mas está escrito aqui, então vou deixar já gravado também. Esse texto que ele disse aí, ou melhor, esse verso que ele disse aí do Velho Testamento, que fala sobre amar o próximo, está em Levítico, capítulo 19, verso 18. Vamos ler. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Isso Deus falando. Já em Mateus 22, do verso 34 ao 39, vamos ler. O grande mandamento. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei,
interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E aqui, em vez dele abolir o que está em Levítico, como o irmão falou, ele vai repetir o que está lá, vai acrescentar e reforçar. E o segundo semelhante é esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Acabou de falar o que está lá em Levítico. Então, meu amigo, Jesus Cristo não aboliu nada. Jesus Cristo jamais ia abolir o mandamento do seu Pai, pois eles são unidos desde o início. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Os 10 mandamentos do passado do Senhor, que ele deixou lá, é os mesmos 2 mandamentos que Jesus deixou. Apenas estão resumidos. Tudo isso feito em comunhão com o Pai. Agora, a parte que ele, eu acredito, que não entendeu corretamente, com todo respeito, é aqui em João capítulo 13, verso 34. As últimas instruções de Jesus aos discípulos, a razão da sua saída do mundo e a promessa do Consolador. Aí vamos lá no verso 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. O que ele está abolindo com isso daí? Nada. É a mesma coisa do outro lá que ele disse, do outro mandamento que ele falou. Está incluído naquele lá. Ele só disse aqui o seguinte: ame os outros como eu amei vocês. Por quê? Ele perdoou, ele ensinou a perdoar, ele ensinou a ajudar o próximo, ele ensinou a fazer caridade com o próximo. Está tudo incluído desse amor dele por nós, pelos discípulos naquele momento. Então o que eu fiz com vocês, façam com os outros. Mas isso aqui não está separado do outro lá. É o mesmo mandamento. Apenas ele estava dizendo para os discípulos: olha o que eu fiz com vocês, porque eu já estou indo embora. Então olhem bem o que eu fiz com vocês, o que eu ensinei para vocês. Amai-vos uns aos outros como vos amei, como eu vos amei. Por quê? Pessoa que ama ao seu próximo como a si mesmo. Nem sempre. Lógico que não é sempre que nós amamos. Eu não amo sempre. Lógico que não. Eu falho no amor. O irmão que está aí falando isso daí, o irmão ama sempre? É lógico que não. O irmão também falha no amor. Seria bom, né? Se sempre a gente amasse, com certeza o mundo seria outro, não estaria do jeito que está aí hoje. É por isso que ele deixou o mandamento, ensinando que nós devemos amar uns aos outros. Nem mesmo Jesus, na sua época, ele conseguiu fazer isso, que todos lá que estavam com ele amassem. Não, nem os que estavam próximo dele. Até mesmo entre os discípulos, teve o que não amou verdadeiramente e o traiu. Porque isso tem que ser da própria pessoa. A pessoa tem que buscar, se esforçar em colocar em prática esse amor. E essas pessoas ausentes de amor, todo dia tem. Se você vê aí nos noticiários, todo dia tem gente matando filho, pai mata filho, filho mata pai, e outros acontecimentos. A pessoa separou, não quer mais o marido, ele vai lá e mata, não aceita lá a separação. Então, e outras coisas mais. Todo dia tem isso na Terra. Mas nós que somos seguidores e estamos se esforçando para seguir os mandamentos de Jesus, nós temos que se desviar, se esforçar e desviar do mal. Anulou, Cristo anulou isso aí. Ele disse: ame os outros assim como eu vos amei. E aqui ele torna a insistir de novo com o mesmo assunto, ainda dá aquela risadinha de deboche que ele dá, né? Não tem jeito. Mas na posição do cargo que ele tem, como responsável pela congregação no Brasil e fora do Brasil, ao invés dele dar exemplo, ele fazer isso que ele está fazendo, ensinando errado e ainda dando risada. Era melhor ele estar nos pés de Deus orando e pedindo que Deus o iluminasse
para ele errar menos diante do povo que está ali ouvindo ele, e nos confins aí do Brasil e fora do Brasil, nos cultos online, ouvindo esse tipo de coisa que ele fala aí. Tchau para vocês e um grande abraço.